Boa noite. Candidata Miss Recife é vítima de importunação sexual durante sessão de fotos na ciclovia de Boa Viagem. Médico pernambucano que teve o visto americano cancelado após elogiar assassinato de ativista pede desculpas por mensagem. Polícia Federal e Receita apreendem pela primeira vez no estado droga que causou quase 50 mil mortes nos Estados Unidos no ano passado. Há discussão na Câmara dos Deputados sobre o projeto que prevê isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. O presidente do INSS vem ao Recife para checar andamento do ressarcimento de beneficiários que tiveram descontos indevidos. O aumento nos casos de sarampo preocupa autoridades. Vacina tríplice viral é a principal forma de imunização contra a doença. E o Agente Secreto, filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho, será o representante brasileiro na disputa por vaga no Oscar. Uma modelo foi vítima de importunação sexual durante uma sessão de fotos e vídeos em Boa Viagem, na zona sul do Recife. Ela conversou com a nossa reportagem. O vídeo do assédio repercutiu nas redes sociais. O domingo seria de bons momentos para Meilin. A modelo de 20 anos se programou para cumprir uma agenda de fotos e vídeos para o concurso de Miss Recife. Ela é uma das 13 candidatas. Todas estavam na praia de Boa Viagem, zona sul do Recife. O previsto foi eu chegar na praia de Boa Viagem por volta das 9, 9h30 da manhã, tirar as fotos do concurso, que foi o que falaram pra gente, olha, a gente vai tirar as fotos do concurso, depois, se vocês quiserem ficar lá na praia para gravar o conteúdo próprio de vocês, vocês podem ficar. Sendo que antes mesmo de falarem isso, as meninas têm o grupo pessoal e já tinha sido programado que a gente iria ficar, que a gente ia gravar esse conteúdo, porque querendo ou não, traz visibilidade pra gente, traz visibilidade para o concurso. O local que a modelo escolheu para a gravação do conteúdo pessoal dela foi a ciclovia. Uma amiga estava gravando quando Meilin foi surpreendida. O vídeo mostra quando um homem passa numa bicicleta e pega nas nádegas dela. Tudo ficou registrado. Meilin conta que ficou sem reação. Quando eu comecei a gravar o vídeo, eu senti um rapaz passando, tanto é que eu me assustei, mas já sei que não, vou continuar aqui na pose porque vai ser só um rapaz que vai passar e eu vou continuar gravando. E aí, quando eu senti a mão passando pela minha bunda, eu fiquei estatalada, porque eu achei que fosse qualquer coisa, menos isso. E como eu vi a mão do rapaz ainda passando, eu fiz, poxa, velho, eu não acredito que ele tocou em mim. E eu não tive reação. Ele foi um pouco mais à frente, parou a bicicleta, deu uma olhada assim para trás, falou alguma coisa que no momento eu não consegui identificar o que ele tinha falado, por conta do barulho também do trânsito que estava ao lado. E depois disso ele foi embora de bicicleta. Aí quando eu cheguei em casa, que eu fui editar os vídeos, foi que realmente eu tive certeza do que ele tinha feito, que foi o toque em mim. E foi quando eu comecei a me sentir suja, quando eu senti que o meu trabalho estava sendo violado. Luciana é a mãe da modelo. Não se conforma com o acontecido. Eu fiquei muito surpresa, né? Porque a gente imagina acontecer com qualquer pessoa, menos com os nossos. Entendeu? E eu sou uma mãe muito presente, então aquilo mexeu muito com o meu psicológico. Ontem à tarde, para mim, parou. Né? Parece que você vai vendo, os seus olhos ficam cheios de bolinha e você não consegue assimilar as coisas. Então, assim, o primeiro momento em que eu tive, eu corri para junto dela e vim direto para a delegacia. Após eu ter vindo à delegacia, eu passei o máximo de informações que eu tinha, que vieram através do Instagram, que o pessoal começou a me passar as informações, porque o vídeo teve uma repercussão muito grande, foi bastante divulgado. E depois que eu fiz isso, eles falaram que, infelizmente, no momento, não podiam fazer muita coisa. Por quê? Porque eu não tinha o nome do autor do crime e que a data mais próxima que tinha para eu poder ser ouvida seria o dia 29 de outubro, que inclusive é uma data muito distante, é um pouco mais de um mês depois do ocorrido. Ou então, se o caso gerasse muita repercussão. De acordo com a polícia, a modelo foi vítima do crime de importunação sexual, que acontece quando alguém pratica um ato libidinoso, como, por exemplo, tocar ou pegar nas partes íntimas de uma pessoa sem o consentimento dela. Isso vale tanto para homem quanto para mulher.
A gente já fez a ouvida dela, a investigação está em andamento, já fez a ouvida dela, vamos apurar outros elementos, que é analisar essas imagens, ouvir outras pessoas que estavam lá no momento e assim a gente vai chegar à autoria desse crime. É importante entender que esse crime não é apenas uma brincadeira, tá certo? Então, é um crime e que tem que ser apurado. Ela procurando as autoridades vão instaurar um procedimento e vai tentar, né, de acordo com o que foi apresentado, fazer uma apuração e investigação. O médico pernambucano que teve o visto para os Estados Unidos cancelado depois de elogiar o assassinato de um ativista americano pediu desculpas e disse que montagens distorceram o conteúdo original da mensagem. O comentário do neurocirurgião Ricardo Jorge Vasconcelos Barbosa elogiando o assassinato do ativista conservador americano Charlie Kirk, ocorrido na semana passada nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais e chegou ao governo dos Estados Unidos. No último sábado, o vice-secretário de Estado americano comentou em uma rede social que o médico brasileiro não apenas elogiou o assassino de Charlie Kirk por sua pontaria impecável, mas também com precisão cirúrgica. Ele também disse que ordenou ao chefe de assuntos consulares que revogasse o visto do pernambucano, se ele tivesse um, e que colocasse um alerta nele para garantir que nunca o recebesse. Disse ainda que gostaria de pensar que autoridades brasileiras de licenciamento se interessariam por um neurocirurgião que deseja publicamente a morte de pessoas cujas opiniões políticas discorda. O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco disse que recebeu a denúncia motivada por ampla repercussão nas redes sociais e que seguirá um rito processual para a apuração do caso. O CREMEP informou ainda que todas as sindicâncias tramitam sob sigilo processual, a fim de preservar a lisura e a efetividade da investigação, e que os procedimentos seguem diretrizes do Código de Processo Ético Profissional estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina. A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia declarou apoio às ações éticas e disciplinares que serão conduzidas pelo CREMEP e pelo Conselho Federal de Medicina e reafirmou que não compactua com qualquer ato que se afaste dos princípios fundamentais da medicina, o cuidado, a preservação da vida e o respeito incondicional à dignidade humana. O perfil e o comentário do médico Ricardo Jorge Vasconcelos não estão mais disponíveis nas redes sociais. As instituições onde o neurocirurgião desenvolve atividades profissionais também anunciaram medidas. A Recife Day Clinic disse que as opiniões pessoais do médico não refletem em nenhuma circunstância os valores e princípios da instituição e que, diante da gravidade do ocorrido, baniu Ricardo Jorge Vasconcelos das atividades da clínica. A Unimed Recife informou que o caso será analisado com máxima brevidade em reunião extraordinária do Conselho de Administração, em conjunto com o corpo jurídico da instituição. Disse ainda que, por ser uma cooperativa, algumas medidas não podem ser tomadas de forma imediata, como no caso de empresas particulares, e que serão adotadas as medidas cabíveis à luz da legislação aplicável e das normas internas da cooperativa. Ao G1 Pernambuco, o médico Ricardo Jorge Vasconcelos informou que o visto americano dele venceu em 2022. Ele pediu desculpas à família e disse que montagens e sobreposições de imagens distorcem o conteúdo original, em nada condizendo com os princípios que sempre nortearam a conduta pessoal e profissional dele, o respeito à vida e à ética. E um empresário pernambucano de 34 anos foi preso nos Estados Unidos. O nome dele estava na lista de procurados pela justiça em 192 países. O homem é suspeito de crimes como ameaça, estelionato e violência doméstica no Recife. Em desfavor do empresário, há um mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da vara de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher da capital, em cujo processo o réu foi condenado a pena de 5 anos de reclusão desde o dia 28 de abril, onde estava foragido desde então. A pedido do referido juízo criminal, desde junho de 2025, seu nome foi incluído na difusão vermelha da Interpol através do Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal em Pernambuco. Após sua prisão, o Núcleo de Cooperação Jurídica Internacional da Polícia Federal em Pernambuco trabalha na transferência em tempo hábil para o país. Tais medidas visam apresentar o foragido de forma célere à justiça brasileira.
A defesa do empresário Saulo Ferreira Mello afirmou que a prisão não teve qualquer relação com o processo a que ele responde na primeira vara de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo a defesa, o empresário foi detido por irregularidades administrativas no visto de permanência nos Estados Unidos. E a Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam pela primeira vez a substância fentanil no estado. De acordo com a Polícia Federal, o produto estava com uma mulher que foi presa no Jangue, em Paulista. Ela estava com 20 frascos do fentanil usado no preparo de drogas como cocaína e êxtase. A substância é 100 vezes mais potente que a morfina. Nos Estados Unidos, foram 48 mil mortes no ano passado relacionadas ao uso de fentanil. A suspeita detida tem 20 anos e não tinha antecedentes criminais. Ela foi autuada em flagrante por tráfico interestadual de drogas. Você vai concordar comigo, né? O Recife não registrou nenhum milímetro de chuva nas últimas 24 horas, de acordo com a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima. Mas o túnel da Abolição na Madalena, na zona oeste do Recife, passou o dia alagado. Quem traz para a gente informações atualizadas é o repórter Mário Carvalho. Mário, boa noite para você. De novo, hein? Dá para entender, né? Boa noite para você, boa noite a todos. O que chama a atenção é justamente isso que você falou. Não chove há mais de 24 horas aqui no Recife. O túnel está interditado porque está alagado e o resultado disso a gente vê aqui no trânsito. A gente está bem aqui na José Osório com a Real da Torre, no bairro da Madalena. O trânsito aqui já é intenso normalmente nesse horário. Esse trecho aqui da Real da Torre, da José Osório, está fechado pela CTTU. Equipe no caminho para cá já registrou engarrafamento desde a Joaquim Nabuco, também um trânsito bem lento. A gente percebe aqui o pessoal falando aqui, o pessoal da CTTU está orientando aqui. Mário, eu vou interromper você, porque é o seguinte, nós estamos com um pequeno problema na oscilação do áudio, a transmissão, para a gente conseguir entender o que você está dizendo. Enquanto a gente faz esse ajuste, a gente está com uma imagem no ar, uma imagem feita hoje, que o túnel da Abolição na Madalena, bem perto ali da Caxangá, ele está interditado porque ele está alagado novamente, não é de hoje. Desde a inauguração desse túnel, importante acesso, principalmente para afogados e outros pontos. Mário, problema resolvido? Está contigo agora, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Estamos no ar, Mário. Márcio, a gente continua então aqui na José Osório com a Real da Torre. Então, a gente tem uma nota de posicionamento da CTTU. A CTTU respondeu o seguinte, está com esse desvio aqui na José Osório e que a CTTU está aqui no local desde a manhã de hoje, desde a manhã dessa segunda-feira. Nós também pedimos uma nota para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado, responsável pelo túnel da Abolição, mas não tivemos nenhuma resposta. O túnel da Abolição que já foi interditado pelo menos outras 3 vezes nesse ano, em maio, junho e julho, por causa de alagamentos. E dessa vez o que chama a atenção é porque não choveu de ontem para hoje. E você vê aí o resultado aqui no trânsito da José Osório com a Real da Torre. Márcio. A gente espera uma solução, né? A terça-feira deve continuar difícil, principalmente para quem precisa circular. Obrigado, Mário. E um caminhão pegou fogo hoje à tarde na BR-101 Norte, em Igaraçu. As imagens que chegaram aqui no Canal Globo mostram a carreta às margens da rodovia, no sentido Recife. A Polícia Rodoviária Federal enviou equipes ao local e disse que informações preliminares apontaram uma falha mecânica como causa do incêndio. O Corpo de Bombeiros tenta controlar o fogo, que se espalhou pela pista. Uma faixa da rodovia já foi liberada, ninguém ficou ferido. Você segue o Ene2 no Instagram? Nosso perfil é o @ene2.globo. E olha só o vídeo que a gente postou há pouco por lá. Um motorista desceu de um caminhão em movimento e começou a dançar no meio da rodovia em Machados, no Agreste. A polícia militar foi chamada. Você quer saber como é que terminou essa história? Então vai lá no @ene2.globo lá no Instagram. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, assumiu o compromisso de incluir em pauta o projeto que prevê a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês. Em paralelo, o Congresso discute outras propostas de parlamentares pernambucanos de redução da carga tributária. É uma rotina intensa entre exames com os pacientes nessa clínica de oftalmologia. Poliana é técnica em enfermagem, tem carteira assinada e é um alívio estar bem empregada. O salário dela varia a cada mês dependendo de algumas bonificações.
Por isso tem meses que ela está livre da cobrança do imposto de renda porque acaba ficando abaixo do limite de isenção. Quando não, são R$ 80 descontados do salário. Facilmente ela consegue imaginar o que faria com esse dinheiro sobrando sempre. Eu iria investir mais na educação da minha filha. Comprar mais livros que ela gosta de ler, mais cadernos, tudo que viesse, um curso, né? Isso daí também ajudaria bastante. Recentemente, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, anunciou que assumiu compromisso com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para incluir em pauta o projeto de lei 1087 de 2025. A proposta prevê isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês e descontos progressivos para rendimentos de até R$ 7.300. O projeto já foi aprovado em uma comissão especial e tem requerimento de urgência para ser votado em plenário. Se passar pelo Congresso, a mudança deve começar a valer em 2026. Hoje, pela regra geral do imposto de renda, a isenção é para quem ganha até 2 salários mínimos, como explica essa contadora. Hoje, quem paga imposto de renda na fonte é quem ganha a partir de torno de R$ 2.800, cuja base de cálculo seria R$ 2.400. Esse PL, o 1087, ele veio para isentar quem ganha até R$ 5.000. Ou seja, o trabalhador que hoje ganha R$ 5.000 deixaria de pagar imposto de renda. Na prática, a proposta vai ter impacto direto no orçamento de milhares de famílias. Além de ampliar a isenção, o projeto também traz medidas de tributação para altas rendas. Pela proposta, quem recebe acima de R$ 600 mil por ano terá um imposto mínimo a pagar. A expectativa é de impactar cerca de 141 mil pessoas, o equivalente a 0,06% da população. O senador Humberto Costa, do PT, é a favor do projeto. Em 2019, ele apresentou um projeto de lei que busca alterar a faixa de isenção do imposto de renda. O texto segue em tramitação. No meu projeto, eu defino que as grandes empresas passariam a ter uma alíquota sobre os lucros e dividendos num percentual de 20%, sendo que as pequenas empresas estariam isentas desse tipo de pagamento de imposto. Por outro lado, no meu projeto, a compensação também passaria por um aumento de alíquota de imposto de renda para quem ganha acima de R$ 33 mil, chegando esse percentual a 37%. Então, acho que a proposta do governo ela é tecnicamente melhor, ela atinge setores que, em grande parte, não pagam imposto de renda hoje. O deputado federal Mendonça Filho, do União Brasil, também defende a alteração na tabela dos descontos do imposto de renda. No começo desse ano, ele também apresentou um outro projeto de lei que altera as faixas de isenção e descontos de imposto de renda. O nosso projeto ele corrige toda a tabela do imposto de renda para todas as faixas, beneficiando os trabalhadores como um todo, não só a primeira isenção indo até R$ 5 mil, mas também na proporção às demais faixas e beneficiando os contribuintes até a alíquota de 27,5 pontos percentuais. Ou seja, todos terão direito à correção da tabela, preservando o poder aquisitivo, melhorando a renda do trabalhador, além também de assegurarmos a correção das deduções de imposto de renda, como, por exemplo, a dedução relativa à educação e à saúde, que pesa fortemente, principalmente com relação àqueles que compõem a classe média no nosso país. O presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, cumpriu a agenda hoje no Recife. Em pauta, o andamento do processo de ressarcimento dos beneficiários que tiveram descontos indevidos. Hoje de manhã, ele esteve na sede da Superintendência Regional do INSS no Nordeste, no bairro de Santo Antônio. De acordo com o INSS, 5.600.000 pessoas em todo o Brasil já pediram a devolução do dinheiro. 41% delas já receberam, o que representa 2.300.000 pessoas. Em Pernambuco, foram 280.000 pedidos e 114.000 foram atendidos. Os beneficiários que contestaram os descontos e não receberam resposta das entidades envolvidas ainda podem aderir ao acordo com o governo federal.
Quem não fez ainda o pedido pode entrar pelo meu INSS, pelo Central 135 ou pela agência dos Correios, fazer o seu pedido. Depois verifica se teve resposta. Se teve alguma resposta, a agência do Correio e meu INSS, para poder questionar e verificar se aquele documento foi correto ou não. Com um cronograma de até 14 de novembro, a ideia é que até 31 de dezembro todo mundo seja ressarcido. Aqueles que foram lesados, 100% sejam ressarcidos. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga fraudes no órgão, convocou Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, para prestar depoimento hoje em Brasília. Considerado um dos articuladores do esquema, o empresário e lobista foi preso pela Polícia Federal semana passada. A prática de descontos associativos direto na folha dos beneficiários está bloqueada. O presidente do INSS também falou sobre os novos benefícios para famílias vítimas do surto da microcefalia. Sexta-feira passada, o ministro da Previdência Social, Vonei Queiroz, anunciou o pagamento de uma indenização de R$50 mil e pensão mensal e vitalícia de R$8 mil. A medida contempla mais de 1.800 crianças em todo o país. O cidadão faz o requerimento, ele junta o laudo médico comprovando que tem a questão da Zika. E daí a gente vai fazer a análise para concessão da pensão. Importante, aqueles que já fizeram o requerimento antes dessa regulamentação, nós vamos aproveitar todos os casos. Ele não precisa fazer novo requerimento. Se o laudo médico tiver algum problema, a gente vai entrar em contato para que ele junte outro laudo médico. O presidente do INSS aproveitou a visita para anunciar a contratação de 37 novos peritos para Pernambuco. 19 deles já começam a trabalhar esta semana, especialmente no interior do estado. Ele ainda falou sobre a convocação de 2 milhões de pessoas que vão precisar fazer a prova de vida para continuar recebendo os benefícios. São pessoas que há muito tempo não têm um contato com a Previdência e também não têm um contato que a gente possa comprovar que ele está fazendo o seu saque do pagamento e até mesmo por uma situação de poder verificar se o pagamento está adequado ou não, a gente vai chamá-lo com calma. Ele não precisa ir numa agência da Previdência, ele pode ir na sua agência bancária, ele pode simplesmente fazer sua prova de vida por um meio mais tranquilo. A gente está tentando fazer parceria com outros órgãos também, como a agência dos Correios, para que ele tenha uma forma mais tranquila para poder fazer a prova de que ele ainda está vivo. O avanço do sarampo no país tem preocupado as autoridades de saúde. Pernambuco teve 35 casos notificados da doença este ano. A repórter Camila Torres explica ao vivo a principal forma de evitar o sarampo. Boa noite, Camila. É a vacina, né, Márcio? Boa noite para você, para quem nos acompanha. Vacina de graça disponível nos postos de saúde. Vamos ouvir o que diz agora Magda Costa, ela que é coordenadora do programa de imunizações aqui no estado. Magda, e a vacina ela está disponível com estoque suficiente para as nossas crianças em todas as regiões, em todas as cidades? Boa noite. Boa noite. Nós temos vacinas disponíveis em todos os municípios do estado, todas as unidades de saúde. Nós temos mais de 2.800 salas vacinas ativas no estado. Não há problema, não há risco de desabastecimento, né? Mas isso não quer dizer que pode deixar a vacina para depois, né? Isso, não há risco de desabastecimento, no entanto, a gente pede, né, à população que busque a unidade de saúde e que faça as 2 doses da vacina aos 12 meses e aos 15 meses, né, da vacina tríplice viral contra o sarampo para proteger as crianças e aí busque a unidade de saúde. Você acabou de falar, vacinar aos 12 meses, 1 ano, depois 15 meses, 1 ano e 3 meses, mas se perdeu esse momento que seria o ideal, pode vacinar depois? Todas as vacinas ela têm idade limites, né, para vacinar. No entanto, a gente pede, é importante, né, que a população esteja vacinada, protegida, para diminuir a circulação dos vírus, né. O sarampo é uma doença altamente contagiante, então a gente pede que a população esteja protegida, protegendo também as nossas crianças em vacinas em creches e escolas. Então a gente está com a população garantindo que a circulação do vírus esteja diminuída e aí reduzindo o risco de agravamento até de óbito entre as crianças. Porque é uma doença que pode levar à morte, né? Isso, como toda doença prevenível por vacinação, ela tem um risco, né, de internação e óbito também.
Muito obrigada pelas informações, Magda. É importante a gente proteger as crianças, ainda que o vírus não esteja em circulação onde você mora, mas existe sempre o risco da contaminação, porque o vírus, ele ainda existe, ele ainda circula pelo mundo. E nessa circulação pelo mundo, há casos de brasileiros que viajam e que voltam com o vírus para dentro do Brasil. E aí é nessa hora que uma contaminação pode acontecer e a vacina é o que protege. Márcio. A gente proteger as crianças. Obrigado pelas informações, Camille. Logo depois do intervalo, como foram os times pernambucanos na rodada do fim de semana? E os estudantes pernambucanos que participaram de um programa da NASA e descobriram 2 asteroides. O NE2 volta em instantes com essa história. Até já. Com essas e outras histórias. Até já. Estudantes do ensino fundamental descobriram asteroides inéditos. No mês que vem, os amigos vão para Brasília para receber uma medalha da NASA. Esse olhar de apenas 11 anos encontrou algo inédito na imensidão do espaço. Tem que prestar com muita atenção os pontinhos, que eles se movem em 4 posições em linha reta. E diferente das estrelas e planetas, que eles ficam parados, fixos. Muitas vezes os asteroides eles são bem pouco nítidos. Pablo e o colega Davi são estudantes do 6º ano do Colégio São Plácido, no Recife. Eles participaram do programa Caça a Asteroides, uma parceria entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e a NASA. Com o suporte da escola, a dupla conseguiu identificar 2 asteroides inéditos. Quando a professora desceu um pouco a imagem, eu vi, estava bem visível. 1, 2, 3, 4. Eu me sinto um mini cientista, só isso. Um mini cientista. Um mini cientista? Um mini. Por quê? Porque eu achei um asteroide. E isso não te incentiva a no futuro querer ser um grande cientista, não? Incentiva. Por trás da conquista, tem a orientação da professora Priscila, por meio de um projeto de astronomia na escola. A NASA, ela proporciona, né, essas pesquisas justamente para nós entendermos melhor sobre o nosso sistema solar, estudar esses corpos celestes que estão ao nosso redor, isso ajuda bastante, e assim a gente consegue se entender também. E a proporção de que esses corpos estão se aproximando do nosso planeta, isso passa a ser uma preocupação também para nós. Os asteroides são fragmentos que sobraram da formação do sistema solar há mais de 4 bilhões de anos. A maioria fica entre Marte e Júpiter, mas alguns podem chegar à Terra. A identificação deles é fundamental para monitorar e reduzir os riscos de choque com o nosso planeta. Após a confirmação da NASA de que o asteroide é inédito, começa uma segunda etapa, a classificação provisória. É uma pesquisa aprofundada para ter mais informações que pode durar até 5 anos. Concluído o estudo, quem descobriu o asteroide é convidado a escolher o nome dele. Por conta desse feito inédito, os estudantes receberão em Brasília uma medalha oferecida pela NASA. A expectativa é muito grande, nós estaremos lá, né, participando desse evento e os meninos estão muito animados. Ciência a partir do olhar de jovens dedicados e testemunhada por colegas de turma, como o Davi, que celebrou a capacidade dos amigos de levar o nome do colégio que eles estudam e do Recife para o universo. É uma descoberta muito grande e muito importante, pois a gente está ajudando muito a NASA a procurar esses asteroides que podem ameaçar muito a Terra. Aí a gente está contribuindo para os melhoramentos. Parabéns para os estudantes, para as famílias e para os professores tão dedicados. E o filme O Agente Secreto, do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, foi o escolhido pelo Brasil para disputar uma vaga no Oscar do ano que vem. O anúncio foi feito hoje pela Academia Brasileira de Cinema. O Agente Secreto concorre com filmes de outros países, uma vaga na lista final de 5 indicados na categoria de melhor filme internacional. A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 15 de março do ano que vem. O filme teve pré-estreia no Recife na semana passada e chega aos cinemas do Brasil em novembro. Para completar, né? Fim de semana de emoções diferentes para os times pernambucanos. O Náutico perdeu, o Sport empatou e o Santa Cruz voltou a dar alegria para a torcida tricolor. O Santa Cruz deu um passo importantíssimo para chegar à final da Série D. Venceu o Maranhão fora de casa no jogo de ida da semifinal, 1-0.
Golaço de voleio do atacante Renato. Agora é só empatar na Arena próximo sábado que o Santa avança para a grande final do campeonato. Pela Série A, o Sport jogou ontem e ficou no empate com o Bragantino lá no interior de São Paulo. O Leão saiu atrás no placar graças a esse pênalti polêmico. O árbitro viu falta de Léo Pereira no atacante La Quintana do Bragantino, para a revolta dos rubro-negros. Eduardo Sacha foi para a cobrança e abriu o placar. O empate saiu no finalzinho. Derek Lacerda, aos 48 do segundo tempo, mandou para a rede. Fim de jogo, 1 para o Bragantino, 1 para o Sport, que segue na última posição do Campeonato Brasileiro. Pela Série C, mais de 15 mil alvirrubros foram aos aflitos no sábado. Náutico e Guarani jogaram pela segunda rodada do quadrangular do acesso, mas o Timbu decepcionou a torcida. 2-0 para o time de Campinas. O torcedor saiu frustrado, mas ainda confiante no acesso e apoiando os jogadores. A torcida brilhante nas suas atitudes. E isso aí que nós temos que levar em conta, fazer uma semana boa, descansar um pouco mais. E agora é a gente dar sequência. Nós não podemos achar que a casa caiu, que está tudo errado. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua audiência. Para você, uma boa noite e até amanhã.